Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu estou de volta, passei algum tempo sem postar vídeos, em função de algumas atividades que não me permitiram fazer vídeos, né? Porque fazer vídeos dá um pouco de trabalho, você tem que preparar, depois que você grava você tem que editar, e eu não estava com muito tempo, além de pesquisar, né, o assunto que você vai apresentar. Então, dessa vez eu estou retornando com esse tema aqui: como conectar relés diferenciais de transformador em arranjos de disjuntor e meio. Então, arranjo de disjuntor e meio é isso que você está vendo aqui. Eu não sei se você está vendo isso pela primeira vez, mas eu tenho dos meus cursos, eu explico lá os principais arranjos, barra simples e barra principal e barra auxiliar, barra dupla com 4 seccionadoras ou 4 chaves, barra dupla com 5 chaves e disjuntor e meio. Esse esquema é um esquema caro. Você veja que eu tenho basicamente como se fosse um disjuntor de transferência para esses dois eventos, no caso um transformador e um trafo. Isso ocorre em cada um desses bays aqui. Bays que a gente chama é isso aqui, o bay. Então, quando eu quero energizar um transformador ou uma linha, quando eu fecho o primeiro disjuntor, eu já energizo esse equipamento. Mas se eu quiser desligar, eu tenho que desligar esses dois aqui. Do mesmo jeito, se eu quiser desligar essa linha, eu também tenho que desligar esses dois disjuntores. Isso tem a vantagem de que quando eu também quero dar manutenção no disjuntor desse, que ele dá algum problema, eu abro esse disjuntor e meu transformador ficaria alimentando a outra barra por esse caminho aqui. Então veja que é um esquema bem flexível, né? Tem muitas vantagens, mas também é um esquema caro. Tá? Em vez de eu ter só 2 disjuntores aqui, para cada 2 eventos eu tenho um disjuntor a mais. Então sai bastante caro. Esse esquema era mais caro ainda quando ele tinha 4 TCs aqui. Ele tinha um TC aqui, tinha outro TC aqui, tinha um TC aqui e outro TC aqui, que era para fazer justamente a proteção desses eventos, né, do transformador e, no caso, da linha. E mais recentemente o pessoal resolveu manter, claro, esses TCs aqui relacionados com o disjuntor da barra, mas nesse disjuntor central, ao invés de ele ter 2 TCs, ele tem apenas um TC. Geralmente esse TC tem 6 enrolamentos, então é suficiente para você alimentar os enrolamentos dele, para alimentar as proteções tanto desse transformador como dessa linha. E por ele servir tanto a esse evento aqui como a esse evento aqui, é como se ele tivesse dividido para os dois aqui, e daí o nome de disjuntor e meio, porque ele é como se fosse metade para esse disjuntor, metade para esse de cá. Por isso que usa esse termo de disjuntor e meio. E veja que quando eu tinha 4 TCs, na medida que eu estou usando um TC apenas, só nesse arranjo aqui eu economizei 4 TCs. O pessoal está procurando baratear os custos das subestações, dos arranjos, tirando alguns equipamentos, e dessa forma ele consegue baratear o custo da instalação. Bom, então a gente vai a seguir mostrar como é que é feita a proteção diferencial de um transformador. A gente vai mostrar de 2, na verdade. Apesar daqui a gente está mostrando os 2 transformadores na mesma barra, mas no exemplo que nós vamos apresentar, nós vamos botar os 2 transformadores em barras distintas e no mesmo bay, que é isso, bay é isso aqui que a gente chama. O outro detalhe é que o transformador que a gente vai proteger, ele tem 3 enrolamentos ao invés de 2, como está mostrado aqui. Tá? Isso é as particularidades que a gente vai detalhando mais adiante. Bom, e para começar, eu deixo aqui essa solicitação para vocês, para se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo com pessoas que possam se interessar por esse assunto, ativar o sininho de notificações para que você seja notificado sempre que eu colocar um novo vídeo no canal, e também convido vocês a visitarem o meu site www.eletricaparatodos.com/, que lá eu tenho alguns cursos que podem ser de interesse de vocês, na área de proteção e controle. Então vocês visitam lá o meu site e vocês podem se interessar por algum desses cursos, ok? Eu estou colocando isso aqui no começo, que às vezes eu boto essa chamada no final do vídeo e muitas vezes a pessoa não vai até o final. Então eu peço a gentileza de vocês se inscreverem no canal para fortalecer o canal e aí eu poder ficar mantendo essa rotina de colocar vídeos gratuitos para vocês, né? Eu tenho os cursos também, mas também coloco vídeos gratuitos. Então vamos ao nosso assunto.
para a gente explicar a proteção diferencial, nós vamos primeiro colocar alguns conceitos necessários aqui. Um deles, por exemplo, é a polaridade de um transformador de corrente. É claro que polaridade de transformador não é só de corrente. Qualquer transformador tem as polaridades. No caso específico aqui, a gente vai focar no transformador de corrente, que é o objeto do nosso vídeo. Tá? Então, o que é polaridade de um transformador de corrente? O TC. Como a gente vê aí, essa é a chamada polaridade subtrativa. De antemão, eu vou avisar para vocês que a gente vai usar nesse projeto aqui a polaridade subtrativa. Aliás, a polaridade subtrativa ela é recomendada pela BNT. Praticamente todas as empresas do setor elétrico, na alta tensão, usam a polaridade subtrativa. Eu vou mostrar em seguida a polaridade aditiva, mas o que vai interessar para a gente mesmo é isso aqui. É só para mostrar que existem as duas polaridades, mas a polaridade aditiva ela não é muito usada no Brasil. E quando é usada é em transformadores de baixa tensão. Mas para alta tensão se usa sempre a polaridade subtrativa. E por que esse nome? Esse nome é porque quando você tem um transformador de corrente e tem uma corrente circulando no primário, a corrente circula. Se eu entro com a polaridade da corrente no primário desse TC, que é essa marca preta aqui, essa corrente secundária está saindo na polaridade. Em linhas gerais, o que a gente está dizendo é que na polaridade subtrativa, a corrente do secundário ela é contrária à corrente do primário. É como se estivessem se subtraindo. A gente pode representar isso também nessas senoides aqui. Apesar de que aqui está representando tensão, mas o mesmo vale para a corrente. Quando no primário, por exemplo, eu estou no pico positivo, no secundário eu estou no pico negativo, ou seja, elas são exatamente opostas, que é o que está se mostrando aqui. A corrente no primário ela tem um sentido, no secundário ela tem outro. A questão dela estar entrando na polaridade, saindo na polaridade, é uma convenção, mas eu posso não estar necessariamente entrando na polaridade, eu posso estar saindo na polaridade. Aqui, por exemplo, desse outro lado, se eu considerar a corrente passante nesse transformador, eu tenho uma corrente saindo na polaridade e entrando na polaridade, ou seja, sempre vai ser, a corrente secundária vai ser sempre o oposto da corrente primária. A gente dá um exemplo aqui de uma falta fora do transformador, então o relé diferencial do transformador não deverá operar, porque a corrente está no mesmo sentido e, considerando a não polaridade, ou melhor, a polaridade subtrativa, a gente vai ver aqui que a corrente ela passa por aqui, fecha esse loop aqui e não passa pela bobina de operação do relé. Isso é uma forma tradicional de se ligar relés diferenciais. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso aí. E o que é polaridade aditiva? Polaridade aditiva é exatamente o contrário disso aqui. Eu não vou entrar muito em detalhe porque a gente não vai usá-la e ela praticamente não é usada no Brasil em alta tensão. Então, se isso aqui fosse uma polaridade subtrativa, ia acontecer o seguinte. A corrente do primário passa nesse sentido e a corrente secundária também passa nesse sentido. Ou seja, ao invés de ela estar descendo aqui, ela estaria subindo. E por que isso acontece? Isso tem a ver com a forma de enrolar o TC. Quanto à questão das vantagens e desvantagens de cada uma delas, nós não vamos discutir isso aqui, porque, como eu disse, o que a gente usa mesmo é a polaridade subtrativa. Eu só quis aqui mostrar a diferença. Que na polaridade subtrativa eu tenho a corrente secundária em sentido contrário à corrente do primário, e na polaridade aditiva os dois sinais têm o mesmo sentido, portanto é como se eles se somassem, daí o nome de polaridade aditiva. Então, daqui para frente a gente vai usar sempre essa polaridade subtrativa. Tudo que a gente for falar aí é mostrando isso aí. Por enquanto, a gente não, como eu disse, a gente não vai detalhar muito isso. O que interessa mesmo é vocês entenderem isso aqui. Corrente primária passando no sentido, a secundária passa em sentido contrário. Circula em sentido contrário. Isso é suficiente para o que nós vamos mostrar. Bom, e aí a gente vai fazer uma associação entre diagrama unifilar e trifilar, porque os exemplos que nós vamos dar daqui para frente vão ser em diagramas unifilares, porque fica mais simples de explicar e a figura não fica muito carregada. Mas para isso eu preciso mostrar essa diferença aqui para vocês. Bom, nos esquemas que a gente vai mostrar para explicar a proteção diferencial do transformador, a gente vai mostrar dessa forma aqui, em forma de unifilar. Só que nós sabemos que aqui existe 3 fases, portanto existe 3 terceiros disso aqui. Mas para efeito de você mostrar a funcionalidade, a gente mostra apenas um. Que, como eu já expliquei em outros vídeos, vocês podem não ter visto isso, mas a empresa de onde eu peguei esse material, ela
codifica seus equipamentos da seguinte forma: 9 significa TC, por exemplo, 8 significa TP, 7 significa para-raio e assim por diante. É esse primeiro número aqui da codificação. O segundo é o nível de tensão. No caso aqui é 5, porque se refere a 500 kV. Se fosse 230 seria 4, se fosse 138 seria 3, se fosse 69 kV seria 2 e 13.8 kV e abaixo seria 1. E esse número T1 aqui, ele se refere ao primeiro transformador dessa instalação. Se tiver mais de um será T1, T2, T3, T4. No caso aqui é o primeiro transformador. Só que quando a gente mostra essa figura dessa forma, a gente está dizendo o seguinte: o meu relé, o meu equipamento lá, pode ser um medidor, um relé, ele está ligado desse lado aqui, que é a polaridade do TC. Se ele está ligado desse lado, como são 3 TCs, eu teria 3 relés ligados aqui. E logicamente que eu iria fechar o lado da não polaridade, que é esse lado de baixo aqui. Então, uma das formas de representação é essa daqui. Quando eu deixo esse lado solto, às vezes eu boto um tracinho aqui para poder indicar que eu estou fechando o TC aí. Agora, o que é isso, na verdade, num trifilar? É isso que a gente está mostrando aqui. Então, no trifilar, o que ocorre é isso aqui. A gente tem aqui a representação de um transformador de corrente. A gente está mostrando 2 enrolamentos, mas tem muito mais, porque eu simplifiquei. E aqui eu estou mostrando a polaridade, que é o número menor, como eu falei aqui, pode ser um H1, H2, ou um H1, H8, H1, H4. Então, sempre o número menor, de índice menor, é a polaridade. Essa é a polaridade primária, o H1 de uma das fases. Digamos que seja a fase A, o H1 da fase B e o H1 da fase C. E o enrolamento secundário também tem sua polaridade virada para o lado da polaridade primária. E segundo, nós falamos agora da polaridade subtrativa. Quando a corrente está entrando nessa polaridade aqui, circulando no primário, no secundário ela circula em sentido contrário e sai na polaridade do secundário. Isso a gente já explicou. Agora, o que é que essa representação tem a ver com isso aqui? Tudo, né? Porque a forma de representar em diagrama unifilar é essa daqui. Porém, o que eu estou representando, na verdade, é isso aqui. Eu estou mostrando 2 T6 aqui só para chamar a atenção para o seguinte fato. Quando você tem um enrolamento de um TC que não está sendo usado, obrigatoriamente você tem que curto-circuitar esse TC. Por que eu preciso fazer isso? Aí eu coloco para vocês o seguinte: a gente não vai explicar isso agora porque fugiria ao objetivo dessa aula. Eu tenho um vídeo aí gratuito no meu canal que eu explico exatamente por que um TC não deve ficar aberto. Então, se vocês tiverem interesse, vocês pesquisam TC com secundária aberta, alguma coisa do tipo. Vocês vão acabar encontrando esse vídeo e vocês vão ver lá que ele está associado ao meu site, que é eletricaparatodos.com. Eu tenho um vídeo lá que fala sobre a necessidade de você curto-circuitar esse TC. E aí eu estou mostrando aqui exatamente uma representação trifilar desse unifilarzinho que a gente está mostrando aqui. Eu estou mostrando que eu estou levando para o relé a polaridade, está aqui, ó. Só que o relé está no endereço lá na frente, eu apenas estou indicando que isso vai lá para o relé. Então veja que eu estou mandando a polaridade para lá de uma fase, da fase A, da fase B e da fase C. E eu faço o fechamento do lado da não polaridade aqui, e levo um neutro para lá. Então, no final das contas, quando eu mostro isso aqui, o que ele representa na verdade é esse trifilar aqui. Você observa que tem alguns pontos aqui que não estão conectados. Poderia parecer que o TC ficaria aberto, mas não fica, porque se eu tiver um TC com mais de um enrolamento, se eu estiver usando um deles, os outros não têm importância, eles podem até ficar abertos. O que não pode é não ter nenhum TC fechado ou alimentando alguma carga. Isso é o que não pode. Como eu disse, eu explico isso nesse vídeo que eu tenho aí no meu canal. Então, essa representação é necessária para vocês entenderem o que, quando vocês pegarem um projeto também, vocês entenderem. Isso aqui, ele está identificando 4 TCL, nesse caso específico era um TC de 230 kV. Esse 4 aqui significa isso. Ele bota entre parênteses 3, para significar que são 3 na verdade. Né? São 3 TCs desses aqui. Ele aqui diz que esse TC é de medição e esse outro aqui é de proteção. A característica de um TC de medição e de proteção é a classe de precisão. A precisão de um TC de medição ela é muito maior do que um TC de proteção. Mas nós não vamos explicar isso agora. Só vou dizer para vocês o seguinte. Esses TCs aqui, por exemplo, tem uma classe de 0,3, isso é o erro percentual, e outra de 0,6. Normalmente o que é que se faz? Se nesse equipamento aqui tiver medição de faturamento, você usa esse TC de maior precisão para alimentar a medição de faturamento.
E esse TC de uma precisão um pouquinho menor, ou seja, um erro maior, ele é usado para medição, no caso medição operacional. E se fosse um TC de proteção, isso aqui seria 10, alguma coisa lá. O 10 significa que o TC pode chegar a um erro de até 10%. Também eu tenho um vídeo, eu não sei se está no canal ou se está nos meus cursos, que eu explico o porquê o TC de proteção tem um erro alto e porquê o TC de medição tem um erro baixo. Porque aqui ele tem mais precisão. Posso adiantar rapidamente aqui que está associado à espessura do núcleo. Quanto mais grosso o núcleo, mais corrente ele suporta. Mas também aumenta o erro. Então é uma necessidade, é uma consequência. O fato de eu ter um erro maior no TC de proteção é porque eu preciso de uma corrente maior. Né? Eu vou ter uma corrente alta aqui, não quero que meu TC sature para essa corrente. Então para isso eu preciso de um núcleo mais grosso. No que eu coloco um núcleo mais grosso, eu também aumento o erro. No TC de medição, como não me interessa medir nada durante um curto-circuito, eu boto um núcleo mais fino, portanto o erro é menor, ele tem uma melhor precisão. Na hora de um curto-circuito, naturalmente ele vai saturar, o seu núcleo vai saturar, as correntes podem ser muito baixas, mas não importa, eu não tenho interesse em medir corrente durante o curto-circuito. O que me interessa é medir corrente em condição normal de operação. E normalmente quando o evento entra em operação, ele, dependendo do caso, ele entra geralmente com a corrente muito baixa, ao longo do tempo é que a carga vai aumentando, e a corrente consequentemente vai aumentando também. Então por isso que é interessante você ter baixa relação de TC de medição e também uma melhor precisão para você fazer suas medições e poder medir correntes mesmo que muito pequenas você possa medir. Bom, então essa era a ideia de mostrar que a gente vai trabalhar com isso aqui, mas que isso na realidade representa isso aqui. Tá? Polaridade indo para o meu instrumento, que seja relé ou o medidor, e o fechamento na não polaridade, que é como a gente está mostrando aqui, ó, esse lado contrário. Se esse aqui é a polaridade, esse lado de cá é a não polaridade. É isso que a gente está mostrando aqui. Prosseguindo aqui, nós vamos citar algumas regras úteis para conexões de sinais de TC. Essas regras, na verdade, elas são recomendadas para projeto. Quem vai elaborar um projeto deveria seguir essas regras aqui. Se ele seguir essas regras e todo mundo entender como isso funciona, vai facilitar bastante a vida de todo mundo. Porque quando você pegar um projeto, você vai saber como os TCs estão ligados, para que lado estão as polaridades. Né? Então, se o cara montar, o montador lá, o eletromecânico, se ele montar os TCs conforme o projeto manda, não tem erro de você ligar um relé com a conexão invertida. Então tem várias vantagens quando você obedece essas regras. Que regras são essas? Claro, mas isso não é obrigatório, apenas é recomendável para você evitar problemas de erro de projeto, de erro de conexão de relés. Quais são essas regras? A primeira delas é que a polaridade dos TCs deverá ficar sempre voltada para o barramento. Então, numa subestação você tem um barramento e tem vários eventos saindo daquele barramento. Tem linha, tem transformadores, etc. Então, para cada evento desse, uma linha ou um transformador, você nunca deve deixar a polaridade, ou pelo menos não deveria, deixar a polaridade virada para o equipamento. No caso, o equipamento seria a linha ou o transformador. A polaridade vai estar sempre do lado da barra. Por exemplo, um TC que tem H1 e H8, então a polaridade dele é H1. O H8 é a não polaridade. Ou então, se for H1, H2, o H1 é polaridade e o H2 é não polaridade. Então, o H1 deverá sempre ser voltado para a barra. E aí, quando você faz seu projeto e você coloca o H1 voltado para a barra, o montador vai lá e monta o TC com a polaridade como o projeto indica, voltado para a barra, daí para frente vai dar tudo certo. Você não deverá ter problema. Se você pegar a polaridade do TC, ligar na polaridade do relé, tudo vai funcionar certo. O problema é quando o projeto manda fazer uma coisa e o cara monta um TC de forma contrária. Aí você tem problemas. Então a regra básica, se todo mundo seguir, ninguém vai errar. Virar a polaridade dos TCs para o barramento e não para o objeto protegido. Segunda regra, o fechamento de um TC deverá ser feito para o lado do objeto protegido, quer seja polaridade ou não polaridade. O que é que eu estou dizendo aqui? Você deve, quando você tem principalmente um relé diferencial, mas que seja um relé de distância também, você deve fechar o seu TC e formar seu neutro para o lado do objeto, ou seja, se for uma linha é para o lado da linha, se for um trafo é para o lado do trafo, e o lado que ficou, né, com as fases livres, sem o fechamento, você vai levar para os seus relés. Tá? Essa é a forma correta de você fazer o fechamento de um TC.
E aí a gente, no decorrer aí para frente, a gente vai dar mais detalhe dessas conexões, tá? Mas isso é outra regra que, se for obedecida, você vai ter um projeto fácil das pessoas entenderem e com maior probabilidade de acerto, ou seja, a possibilidade de erro aí é bem menor quando você segue essas regras. Terceira regra: ao conectar os sinais de corrente a um relé diferencial de transformador, faça análise do sentido das correntes de modo que as correntes formem um loop, ou seja, o lado de AT com o lado de BT, e você garanta um caminho de circulação, ou seja, um loop entre esses dois lados, sem envolver a bobina de operação do relé. Ou seja, quando você faz isso para uma corrente passante, no caso de um transformador, você garante que o relé diferencial não vai operar. É claro que essa ideia, esse conceito de loop, ele é mais assim didático, mas na prática não é bem assim. A corrente não entra no relé e sai do outro lado, como acontece no primário de um transformador. No primário de um transformador, a corrente entra de um lado e sai do outro. Claro que os valores são diferentes, mas se você se referir a PU, se entra um PU, sai um PU. Agora, no relé isso não ocorre, porque no relé você tem uma entrada para cada corrente. Então, cada corrente que entrar ali vai ter um transformadorzinho lá, que vai receber aquela corrente, vai reduzi-la para os valores compatíveis com o relé, né, com o dispositivo, o relé é o medidor. A mesma coisa acontece na baixa tensão. Então, quando a gente diz que a corrente forma um loop, como eu disse, é uma abordagem didática. Não é que fisicamente aquilo está acontecendo, mas é para você entender que dentro do relé, depois que o sinal é processado, é como se aquilo estivesse acontecendo. Então, isso facilita a sua análise. Mas no físico não é exatamente daquele jeito. Mas entenda como sendo, que facilita para você entender o que a gente vai colocar daqui para frente. Bom, em relação às regras que nós falamos, nós vamos dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem. Então veja aqui. Mas em relação, por exemplo, ao fechamento do TC, essa seria a forma correta de você fechar um TC. Claro que a gente está mostrando aqui um diagrama unifilar. Como deve ser um transformador trifásico, a gente vai ter um TC para cada fase e vai ter um fechamento aqui desse lado, que também no seu secundário é levado para o relé. Então, cada fase dessa aqui vai para uma bobina específica para aquela fase, e do outro lado eu fecho e levo o neutro, fazendo com que, numa situação de um curto externo, minha corrente circule aqui, e no secundário ela fique fazendo isso aqui, passando por aqui, retornando por aqui, sem passar pela bobina do relé. Mas vou mostrar duas figurinhas que vai ilustrar isso melhor. Aqui, por exemplo, eu tenho um curto externo, então eu tenho uma corrente que vem de uma fonte que eu tenho aqui, ela passa por esse TC, passa pelo transformador e sai do outro lado, vai alimentar o curto. Então, nessas condições, a minha produção diferencial não deve operar, já que o curto não é dentro do transformador, o curto é fora. E veja que quando no primário a corrente passa nesse sentido, no secundário ela passa em sentido contrário. Então, se você acompanhar, você vai ver que esse caminho, como eu disse, isso aqui é uma abordagem didática, mas que, para efeito de compreensão, considere que isso de fato acontece. Então você vê, a corrente circula por aqui, ela passa, vai de volta aqui e continua, ou seja, fica fazendo esse loop, é isso que a gente chama de loop, que permite a corrente circular sem que a corrente passe pela bobina de operação do relé. E não é para passar, porque o curto é externo. Agora vamos ver essa outra situação. Considere que na hora de ligar esse relé, o cara pegou esse lado de baixo aqui, que deveria ir para esse lado do TC, ele ligou do lado de cá. Ou seja, ele errou na ligação. No que ele faz isso, o que é que acontece? A corrente primária que passa para alimentar esse curto, ela não muda. A primária continua lá direitinho. E a secundária também não. Ela está em sentido contrário à corrente primária. Só que ao invés dela formar esse loop, como ela fez aqui, como o cara ligou o TC errado, ela está voltando. Mas aí ela não segue esse caminho aqui. Ela segue o caminho da ligação com o relé. Então ela vem para cá e vamos parar ela aqui nesse ponto e vamos para o lado de cá. Essa corrente que está alimentando o curto externo também, a corrente também está circulando nesse sentido. Quando as duas chegam aqui que se encontram, elas se somam e passam na bobina do relé e volta a se distribuir para os dois lados aqui e fica fazendo esse ciclo aqui. Tá? Ela vai aqui, retorna, passa por aqui, só que ela não passa para o lado de cá porque aqui tem uma em sentido contrário. Aí as duas se juntam aqui, passa pela bobina do relé. O que é que acontece aqui? Então, quando o relé é ligado de forma errada, ou seja, quando o loop não se completa como aqui, o loop que eu chamo é isso aqui, é um loop, digamos assim,
correto. Aqui não está formando exatamente o loop como a gente queria que formasse. Então o que vai acontecer é que para um curto externo, o meu relé vai ver isso como sendo um defeito interno e vai operar, quando não deveria. E quando o curto for interno, o que é pior, ele não opera, porque ele vai ver como se o curto fosse externo. Então, quando você quer fazer um relé diferencial operar, você simula um curto aqui dentro, essa fonte aqui continua alimentando o curto, admitindo que tem uma fonte desse lado, quando uma desse curto é interna, essa daqui se inverte. No que ela se inverte, as duas correntes se encontram e são somadas e passadas pela bobina de operação do relé. Mas só que aqui, isso está acontecendo para um curto externo. Mas por que está acontecendo? Porque a ligação foi feita errada. Quando saiu com esse ponto aqui, ao invés de trazê-lo para cá, o projetista trouxe ele para esse lado aqui do relé. E esse outro foi para o lado contrário também. Daí, porque essas conexões de T6 elas são importantes, né? Tanto o fechamento como a conexão em si, que é como a gente colocou aí atrás. Bom, e prosseguindo, nós temos agora o seguinte, vamos falar propriamente da proteção diferencial em arranjo de disjuntor e meio. Bom, essa figurinha aqui mostra para a gente o esquema de disjuntor e meio, só que eu não mostrei o disjuntor que está conectado ao outro barramento para a figura não ficar muito carregada. Estou mostrando um transformador e tem um similar do lado de cá. Depois eu falo sobre ele. Então veja que, vamos começar por aqui. Eu tenho aqui dois secundários desse transformador, e desse transformador de 3 enrolamentos, né? Tem dois secundários aqui e tem um primário. Tá? Digamos que no caso aqui do nosso exemplo, isso aqui é uma barra de 34,5 kV, isso aqui é de 34,5. O transformador tem dois enrolamentos de 34,5 e tem uma alta tensão de 500 kV. Então, as correntes em PU que entram aqui, elas são somadas e saem aqui. O resultado daqui é a soma dessas duas correntes em PU, não em amperes, que eu já expliquei. Então ela entra aqui. Quando ela chega aqui, ela deveria se distribuir para as duas barras, nesse sentido e nesse sentido. Só que aqui, o que a gente fez? A gente vai, na figura a seguir, a gente vai dar uma explicação sobre por que a gente ligou o relé dessa forma. E observe o que é mais importante aqui, ó, que o fechamento, então lembrar aquela figurinha que eu mostrei, né? Como isso aqui vai para o relé, então o TC está sendo fechado do outro lado. Essa aqui é a mesma coisa, já que esse lado vai para o relé, ele está sendo fechado do lado de cá. Então veja que os TCs estão fechados para o lado do objeto protegido, que no caso aqui é o transformador. E o que nós estamos falando é uma proteção diferencial da Siemens, que é chamada 7UT86. Esse é um relé diferencial da Siemens. Então, como eu estou ligando um relé diferencial, é conveniente que meus TCs estejam com essas polaridades, como está mostrando aqui, que o fechamento esteja voltado por objeto. E esse aqui, polaridade virada para a barra, está de acordo com o que nós discutimos. Polaridade voltada para a barra, como aqui também. Ó. Aqui está o barramento e a polaridade está virada para a barra. Tá? Aqui do mesmo modo, aqui está o barramento e a polaridade também está virada para a barra. E a não polaridade está virada para o objeto. O objeto está aqui, é o transformador. Nesse caso desse disjuntor, a polaridade está virada para o lado de cá. Tem uma barra desse lado aqui. Então, do mesmo modo, o fechamento dele está virado para o objeto, que é o transformador. Se fosse uma linha, seria a mesma coisa. Então, veja, para a conexão de um transformador com 3 enrolamentos, de modo que eu tenho 2 enrolamentos secundários, tem um primário, porém esse enrolamento está no esquema de disjuntor e meio, eu vou ter 2 correntes aqui no lado de alto e 2 correntes também no lado de baixo. Eu preciso de um relé que tenha pelo menos 4 entradas. E esse relé 7UT86 da Siemens, ele tem essas 4 entradas. Tem até mais, mas é preciso colocar o relé até 4. Agora, digamos que você tivesse um TC que só tivesse 3 entradas. Também resolve. Você vai pegar essas 2 correntes, coloca nessas 2 entradas e você somaria essas correntes externamente e entraria numa entrada só. Digamos que o meu relé só tinha uma entrada. Eu posso somar essas correntes externamente, porque internamente o que o relé está fazendo é somando essas correntes todinha, que nós vamos explicar aqui, que é o conceito da lei de Kirchhoff. É a primeira lei de Kirchhoff, que diz que as correntes que entram no nó é igual às correntes que saem, ou que o somatório das correntes em um nó dá zero. E o nó, no nosso caso aqui, é o transformador, né? Tem correntes entrando e correntes saindo. E também, quando eu chego no relé, isso representa um nó, que é uma imagem das correntes primárias que tem aqui. Então, é simplesmente uma equação em que eu somo tudo isso aqui vetorialmente, e se o resultado der zero é porque não tem defeito interno no transformador. Mas vamos detalhar isso um pouquinho mais na frente. Mas o importante dessa figura é você observar esse loop de corrente. Olha, veja aqui, como eu tenho uma corrente aqui circulando
e entrando no meio desses dois T6, então, para que eu some essas correntes, é preciso que eu feche esse loop aqui. Ó. Repare que se eu pegasse esse TC desse lado e pegasse esse aqui desse lado de cima, não formaria o loop. Eu estaria com uma das correntes invertida, como aquele exemplo que eu mostrei lá atrás. Então, para eu formar o loop correto que me permita somar as correntes, eu tenho que fazer isso aqui. Tá? Pego esse lado desse TC e pego o lado de baixo desse outro TC aqui também. Ó, de forma que ele vai passar por aqui, mas vamos supor que fosse aqui que eu fosse fechar o loop. Isso aqui estaria correto. Ó. Então, o meu loop estaria circulando aqui. Então, essa é uma preocupação que você deve ter. No caso aqui do enrolamento de baixa, como são dois enrolamentos distintos, eu não estou necessariamente preocupado com o loop, mas eles têm que ter uma ligação de modo que, quando a corrente de carga estiver circulando aqui, a corrente secundária circula em sentido contrário e ela esteja entrando no relé dessa forma. Então, o fechamento para o lado do objeto me permite isso, como também aqui. Bom, prosseguindo, nós vamos agora fazer um exemplo mais de aplicação. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu estou, para facilidade, em vez de dizer que minha corrente está se dividida aqui, está entrando 0,5 PU aqui, pelo lado de baixa, de um dos enrolamentos. No outro enrolamento está entrando também 0,5 PU. E no enrolamento de alta está saindo um PU, que é a soma desses dois aqui. Então veja, quando ele entra aqui, eu poderia botar 0,5 PU para essa barra, 0,5 PU para essa outra barra. Mas eu preferi fazer o quê? Isolo esse disjuntor, abro ele e vou considerar que toda a minha corrente que está saindo aqui, ela está passando apenas por esse TC, ela está entrando nessa barra. Então esse aqui é 0. Tá? Depois eu vou explicar por que eu estou fazendo isso. Mas por enquanto é mais conveniente você testar dessa forma. Então, veja, eu abri esse disjuntor aqui e, lógico que esses aqui estão fechados. Esse aqui, essas seccionadoras também estão fechadas para permitir essa circulação de corrente. Como é que o meu relé diferencial funciona? Rapidamente falando, ele obedece à lei dos nós de Kirchhoff, que é a primeira lei de Kirchhoff, que diz o seguinte, que a soma das correntes em um nó é igual a 0. Então, como eu estou considerando isso aqui um nó, então minhas correntes secundárias, que é um espelho da corrente primária que tem aqui, se eu mando ela para esse relé com as devidas polaridades, que é o que está mostrado aqui, quando o relé somar tudo isso aqui, deverá dar 0, que é o que nós mostramos aqui, primeira lei de Kirchhoff. O I diferencial deverá ser 0,5 PU, argumento de 0 graus, mais 0,5 PU, argumento de 0 graus. Por que 0 graus? É a corrente que está entrando no transformador. Mais 1 PU, argumento de 180 graus. Por quê? Porque essa corrente está saindo. Para que eu diga que minha corrente está entrando no transformador e está saindo exatamente igual do outro lado, eu tenho que mostrar que essa corrente aqui está em sentido contrário às duas correntes do secundário. Então, se essas duas estão a 0 graus, essa aqui está a 180. Fazendo essas contas aqui, a gente tem 0,5 argumento de 0 grau. Argumento de 0 grau é 1 vezes 0,5 dá 0,5. 0,5 argumento de 0 grau também 0,5. E um argumento de 180 vai dar menos 1, porque argumento de 180 é menos 1 vezes 1 dá menos 1. Quando eu somo isso aqui dá 0. Então, minha corrente diferencial é 0. Isso me garante que ou a corrente que está circulando aqui é uma corrente de carga, que eu estou alimentando meu barramento, ou é um curto externo. Esse é o conceito. Isso também poderia ser o contrário, né? Se fosse um curto aqui, mais embaixo aqui nessa barra ou nessa outra barra aqui, eu ia ter uma corrente de curto invertida aqui alimentando. Né? Mas nesse caso aqui elas iriam se somar. Por enquanto, essa avaliação que a gente está fazendo é na situação normal, na situação de carga ou para um curto externo, em que o relé diferencial não deverá operar. Além disso, o relé também ele tem uma característica de operação que ele usa uma corrente diferencial como um percentual da corrente de restrição, é feita através de uma curva chamada slope, é uma inclinação, que também a gente não vai falar dela aqui, mas é uma equação de uma reta. Dependendo da inclinação dessa reta, eu posso ter um percentual maior de corrente de restrição e em relação à corrente de diferencial, ou seja, eu vou precisar de uma corrente diferencial muito maior para operar, a depender do módulo da corrente de restrição. É para isso que a gente tem a corrente de restrição. É claro que se eu fosse mostrar como isso funciona, eu ia mostrar uma característica de um relé diferencial e mostrar qual era a relação entre a corrente diferencial e a corrente de restrição. Mas a corrente de restrição, nesse caso desse relé da Siemens, alguns fabricantes
calcula de forma diferente. Mas nesse caso aqui, ele soma o módulo de cada uma dessas correntes, esquecendo o ângulo, só o módulo, e forma o que ele chama de corrente de restrição. Então ele vai pegar o módulo de 0,5, que tudo bem que é positivo, continua positivo, mais um módulo desse outro 0,5, mais um módulo de menos 1. O módulo de menos 1 é 1, né? Aqui ele elimina esse sinal. Então esse somatório aqui dá 2, dividido por 2 é igual a 1 PU. Essa é a corrente de restrição que os relés da Siemens calculam. Se você observar aqui, quando você chegar numa tela do relé que eu vou mostrar adiante, ele vai mostrar as correntes diferenciais e de restrição. Onde é que você vê isso no relé e como é que ela aparece lá. Então, se a corrente de diferencial dá 0 e a corrente de restrição dá 1 PU, no caso de você aplicar uma corrente nominal passante, você tem a certeza de que seu relé está ligado corretamente, já que a gente está vendo a situação do curto externo. E aqui, claro, que você observa a mesma figura anterior, o fechamento para o lado do objeto, como aqui também, o fechamento terceiro para o lado do objeto. E como eu abri esse disjuntor aqui, não tem corrente nenhuma circulando aqui, portanto aqui é 0. Se eu tivesse deixado corrente circulando aqui, eu ia botar, por exemplo, um PU, 0,5 PU saindo aqui e 0,5 PU saindo aqui. Mas como eu considerei que esse disjuntor está aberto, eu só tenho corrente em um desses T6 aqui. O que a gente pretendia mostrar aqui era isso. A gente vai depois mostrar como é que você testa isso com uma mala de teste da Omicron, por exemplo. Eu vou dar um exemplo, mas que não é nada diferente do que está aqui. Você só vai ter que saber usar as fases da caixa adequadamente, com os ângulos, para que você obtenha esse resultado. Aí como é que eu vou testar isso aí? Está aqui essas duas figuras e o teste mesmo é essa figura de baixo. Porém, eu mostrei aqui só para dar uma ideia da amplitude das correntes, como é que elas aparecem nesse diagrama fasorial. Eu botei valores irreais aqui apenas para que o fasorial se destacasse. Inclusive botei um ângulo que não existe, né? No caso a gente viu que as correntes da baixa do tráfego eles estão com ângulo zero ambos, mesmo com o mesmo ângulo. Então, como ficaria uma corrente sobre a outra aqui, e elas são do mesmo tamanho, então eu botei um ângulo aqui só para destacar esse fasorial. Mas isso aqui são valores irreais. O valor do nosso teste mesmo é esse aqui. De onde ele sai? Eu considerei um transformador de 300 MVA, numa tensão de 500 kV. Considerei uma RTC do lado de 500 kV de 3.000 para 1 A. E usando essa potência e essa tensão, eu calculo a minha corrente no primário do meu transformador, no lado de alta tensão. Por exemplo, como é que eu calculo isso? 300 MVA, para que eu deixe tudo na mesma ordem de grandeza, eu vou dizer que ele é 300.000 kVA. Então, 300.000 kVA é a mesma coisa de 300 MVA. Quando eu divido 300.000 kVA por 500 kV, ele vai dar o meu valor em amperes. Mas, além disso, eu tenho que dividir por raiz de 3. Aí, mais uma vez, eu digo lá para vocês que eu não vou detalhar isso aqui, mas eu tenho um vídeo aí no meu canal, um vídeo gratuito, que eu explico de onde sai essa raiz de 3. Não lembro o título exatamente, mas me parece que é como surge a raiz de 3 nos sistemas trifásicos, alguma coisa desse tipo. E tem um vídeo lá explicando isso. Por que é que a gente precisa dividir num sistema trifásico, precisa dividir por raiz de 3. Essa divisão aqui, né, de 300.000 kVA por 500 kV, por exemplo, eu tenho que dividir ainda por raiz de 3 para obter essa corrente aqui. Então essa corrente primária, que é corrente secundária do lado de 500 kV, ela é obtida dessa forma. E aí, para que eu mande para o relé, que é esse valor que eu boto aqui na minha caixa, na minha malha de teste, para que eu mande para o relé, eu divido pela relação de transformação. Quando eu divido 346 pela relação de 3.000, eu vou encontrar uma corrente de 115 mA, que é essa corrente que está aqui. Como ela é uma corrente que está saindo do outro lado do transformador, ela está a 180 graus. E logicamente que a outra entrada, como eu abri aquele disjuntor, ela é zero. Bom, e essas correntes de 34, como é que eu defino ela? A mesma coisa. Potência do tráfego, tanto do lado de alta como do lado de baixo, ela é igual. Então o tráfego é de 300 MVA no lado de 34,5 kV. Só que no lado de 34,5 kV eu tenho dois enrolamentos. Então, admitindo os valores nominais, eu tenho 150 MVA para cada enrolamento. Aí se eu pegar em cada enrolamento, botar 150.000 kVA dividido por 34,5 kV, e depois eu dividir por raiz de 3, eu obtenho uma corrente primária no lado de 34 de 2.510,29 amperes. Para que eu encontre a corrente secundária que eu vou botar na minha mala de teste, eu divido pela relação TC
do lado de 34, que é 3.200 para 1. Fazendo essa divisão, eu encontro a minha corrente no lado de 34 de 784 mA, ou 0,784 amperes. E logicamente que isso é para um enrolamento apenas. Como eu tenho dois enrolamentos, eu coloco as duas correntes aqui de 784 mA, só que elas estão a 0 graus, porque elas estão sendo somadas, estão entrando no transformador, e do outro lado sai uma corrente total de 115 mA. Logicamente que se eu considerasse que essa corrente estaria sendo distribuída para os dois barramentos, ia ser a metade, que era para um enrolamento, a 180, e a outra metade também a 180. Mas eu coloquei isso numa entrada só. E aí, eu aplicando isso aqui no relé, os valores esperados deverão ser o I diferencial de 0, ou seja, não tem corrente diferencial, por quê? Porque o defeito é passante ou então é uma situação de carga, e o I de restrição é 1 PU, que corresponde a 100% da minha corrente. Bom, e por que é que eu não botei as correntes aqui, metade passando para uma barra e metade passando para outra? É que nesse relé da Siemens, esse 7UT86, quando eu fiz esse teste, ele apresentou a corrente diferencial 0, o que era esperado, porém, a corrente de restrição ele apresentou 0,5 PU, quando deveria mostrar 1 PU. Então isso não ficou muito claro para mim, mas eu estou aguardando uma resposta da Siemens, que eu consultei para saber por que o relé dava esse resultado, mas eu fiz várias outras simulações e cheguei à conclusão que é uma questão de limitação do relé. Não é que ele calcula a corrente de restrição errada, é porque ele calcula a restrição por enrolamento. Então, como ele só tem um campo para mostrar, ele escolhe um deles, ou então o maior valor, e mostra. Para isso eu fiz um teste em que eu botei, digamos, 60% dessa corrente num enrolamento e botei 40% na outra. Então, quando ele mostrou a corrente de restrição, ele mostrou de 0,6, ou seja, ele escolheu a maior corrente. Então, o que é que eu fiz? E eu sugiro a vocês que, se vocês forem testar relé, façam a mesma coisa. Não considere no lado de alta, no disjuntor e meio, as correntes passando nos dois T6. Faça um de cada vez. Que é esse, eu vou dar esse exemplo aqui. Faz primeiro a corrente passando por um TC e depois faz ela passando pelo outro. Para isso você tem que considerar aqueles disjuntores lá que eu disse. Uma hora é o 15 delta 1 que está aberto, outra hora é o 15 tango 1 que está aberto. Então você faz essas simulações. Quando você botar duas correntes lá no secundário e botar um PU no primário, botar 0,5 PU em um enrolamento, 0,5 PU no outro, e botar 1 PU no lado de alta em um dos T6, vai dar exatamente isso aqui. Se você mudar aqui e agora botar esse 115 desse canal de baixo aqui, e deixar esse aqui com 0, ele também vai dar esse resultado. Então eu recomendo essa forma de você testar, porque o outro pode gerar uma certa confusão. Não acho que esteja errado, mas a questão dele mostrar a restrição, mostrar a metade do valor esperado, aí eu estou aguardando um parecido assim, mas acredito que ela vai dizer que está tudo certo, e aquilo ali é mais uma questão do relé não ter recurso, ou não foi previsto ele mostrar isso aí. Bom, e agora nós vamos para a situação real da caixa. Está aqui os arquivos, né, tirando aquele arquivozinho lá de valores irreais, que eu botei mais para a gente ver os defasamentos, para mostrar os módulos das correntes. Então aqui eu estou com o valor. As duas correntes no lado de baixo, a 0 graus, que são essas duas aqui, eu escolhi o canal da caixa. Aqui a caixa ela tem as fases A, B, C e tem um neutro. Depois tem uma outra série de 3 correntes também, A, B e C, que ele chama de I11, por exemplo. Então, no caso aqui, como eu tenho 4 entradas, eu usei essas 3 fases da caixa, eu usei mais a primeira fase do grupo seguinte. O que é que nós temos aqui? Nós estamos mostrando exatamente a ligação que você deve fazer na caixa, né? Então eu represento essa primeira fase como sendo a corrente de um dos enrolamentos de 34, eu coloco o valor nesse canal da caixa, a 0 graus, e ligo nesse borne aqui do relé, que é o 3A1. A outra corrente do outro lado, do outro enrolamento de 34, eu boto no canal 2 da caixa, o mesmo valor também a 0 graus, que são as correntes que estão entrando no transformador. Aí boto nesse borne aqui 4A1. E a corrente que sai no lado de 500 kV, que é 115 mA, eu coloco no terceiro canal. Eu ligo o quarto canal também, embora que eu não vou botar a corrente nesse momento, ele está 0, porque no próximo teste eu vou botar 0 nesse canal e vou botar 115 mA nesse outro. Aí eu já
já deixa a minha montagem pronta. Fazendo essas conexões, como está mostrado aqui no relé, nesses bornes aqui, eu fecho aqui o outro lado do enrolamento, que é o outro lado da bobina, e formo um neutro, só que essas correntes, cada uma delas tem um neutro, eu conecto um neutro com o outro, e essa é a montagem que eu preciso para testar. Uma vez que isso está pronto, eu mando a caixa gerar essas correntes, ela aplica essas correntes no relé, e eu devo ter como resultado isso aqui. IDIF igual a 0, I de restrição igual a 1 PU, como a gente já falou. Então essa é a montagem para que a gente teste isso aí. Isso no comissionamento é muito conveniente que você faça isso para você ter certeza que as polaridades consideradas no projeto elas estão corretas. Só que você tem que interpretar o desenho, quem é que ele está chamando de polaridade, quem é que está alimentando os bornes, as polaridades do relé, faz a ligação da caixa conforme o projeto e o resultado esperado deverá ser esse aqui. Se você fizer isso conforme está no projeto e o resultado aqui der diferente disso, ou seja, se a corrente diferencial ao invés de 0 está um valor aí qualquer, ou o relé operar nesse teste, significa que o projeto está errado. Aí você tem que observar direitinho se é de fato do projeto ou foi você que errou. Aí você, no caso, você corrige. Pronto. E aqui é a outra situação. Eu vou ser mais rápido aqui, porque o que é que eu fiz aqui? No caso anterior, eu abri esse disjuntor, mas esse ficou fechado. Então toda a corrente passou por aqui. O que eu estou fazendo agora é o contrário. Estou abrindo esse disjuntor e toda a corrente está passando para outra barra, passando por aqui. Portanto, ela entra nessa outra entrada do relé. A única coisa que muda em relação ao caso anterior é essa parte aqui. Essa daqui fica do mesmo jeito, essas são as correntes que estão entrando no transformador. E dessa daqui, antes aqui era 115 mA, ou era 1 PU e aqui era 0, agora é o contrário. Isso aqui é 0 PU e aqui é 1 PU, saindo do relé. Então, o cálculo aqui é a mesma coisa. O IDIF vai ser a soma dessas correntes, que vai dar 0, e o I de restrição vai ser a soma dos módulos, que vai dar 1 PU. Soma dos módulos dividido por 2, que dá 1 PU. Segundo a lei de Kirchhoff, a corrente diferencial é a soma das correntes que entram no nó. No caso, é que entra no transformador. O que entra é igual ao que sai. Ou seja, de um modo geral, a explicação não muda. O que muda aqui é que eu antes decidi que a corrente estaria passando por aqui para alcançar essa barra, e nesse exemplo aqui ela está passando por aqui até chegar nessa outra barra aqui. Portanto, ela passa nesse TC, que é quem está conectado ao relé. Quer dizer, ambos estão conectados, mas um eu estou deixando com 0 corrente e estou aplicando a corrente no outro. Lembrando que quando eu boto aqui, está entrando no relé 0.5 PU, é aquela corrente que nós mostramos na montagem, que é 784. Aquele 784 corresponde a 0.5 PU, que é um em cada enrolamento. E aquele 115 mA é 1 PU, só que a corrente é menor porque está no lado de alta tensão. E a corrente maior fica no lado de baixa tensão. E aqui está aquela mesma situação, né? Esses valores, como eu disse, são valores irreais, só para a gente ter uma ideia dos módulos das correntes, né? Como é que o fasorial aparece. E aqui são os valores reais que nós vamos aplicar na caixa de teste, que são exatamente iguais àqueles anteriores. A única diferença que tem aqui é que eu estou aplicando. Então veja que o enrolamento de cima é 0 a 180 graus e o de baixo agora é 115. No exemplo anterior era o contrário, aqui era 115 e aqui era 0. Então só mudei isso aí. E os cálculos são o mesmo. O transformador é de 300 MVA para 500 kV, a RTC é 3.000 para 1, a corrente do lado de 500 kV é 346,42. E quando eu divido pela relação TC, eu obtenho 115 mA, que é isso que eu entro aqui, que eu estou considerando que é no disjuntor de baixo, que vai para a barra de baixo. E no caso do 34 é aquele mesmo cálculo que a gente fez lá, que dá uma corrente por enrolamento de 0,784 amperes ou 784 mA, que é o que nós temos aqui, em cada enrolamento. Isso representa 0,5 PU, que entra no enrolamento, isso aqui é mais 0,5 PU, que entra no outro enrolamento, e isso aqui é 1 PU, que sai no lado de 500 kV. Então, claro que os módulos em termos de amperes são diferentes, mas isso aqui representa 1 PU entrando e 1 PU saindo. Desse modo, o relé não opera. E aí você faz o teste que garante que em condição normal de operação ou para um curto externo, o seu relé não vai operar. E ele estaria ligado corretamente. E aqui é aquela montagem, né? A gente viu que no caso anterior, essa corrente era 115 mA e essa aqui era 0. Agora é o contrário. Essa é 0 e essa aqui é 115. E aqui estão aquelas conexões, como a gente já explicou. Essa corrente aqui, que entra aqui agora é 0 e antes ela era 115.
e essa que entra aqui embaixo, que antes era 0, agora é 115 mA, só que com um ângulo de 180, porque aqui são as correntes que estão entrando no transformador e aqui são as correntes que estão saindo, ok? Faz essa ligação, conecta o neutro das duas fontes de correntes, né? A caixa tem duas fontes de correntes, e os valores esperados são esses aqui. Claro, aqui no relé a gente fecha todo mundo aqui, leva para o neutro da caixa, e os valores esperados são esse aqui, I diferencial 0 e de restrição 1 PU, que corresponde a 100% da corrente nominal do transformador. E agora uma coisa interessante, que é bom que a gente enfatize isso, que é o seguinte. Você viu que eu falei que anteriormente você tinha um TC desse lado desse transformador, esse transformador central, e outro desse lado. Esses TCs comporiam com o TC que está próximo dessa barra aqui para alimentar, digamos, aquele transformador que estava lá. E esse um TC que estaria aqui faria a composição com esse aqui para poder proteger esse outro transformador. O que é que se fez? Tirou esse TC daqui e deixou apenas um TC. No que foi deixado apenas um TC, aí eu estou pegando um enrolamento desse TC, vai para lá e alimenta aquela proteção como nós já vimos antes, e o outro alimenta a proteção que está nessa barra de cá, tá? Esse TC daqui. E aí o detalhe que chama a atenção aqui é o seguinte, para que eu fechasse o loop corretamente, nesse TC aqui eu peguei esse lado aqui da polaridade, e o fechamento do TC estava na não polaridade, né, que é virado para o objeto, que era o transformador, do lado de lá. Então eu levei isso aqui para formar o loop de forma correta. Já para esse de baixo, para formar o loop, eu não posso pegar na polaridade, eu tenho que pegar na não polaridade. Se eu pegar na polaridade, eu não fecho o loop. Eu faço, na verdade, uma inversão que vai fazer com que meu relé opere para a condição de carga, ou curto externo. Então eu tenho que pegar a não polaridade desse TC e fechar o meu TC na polaridade. Só assim me permite formar o loop. Para a gente entender o loop direitinho, vamos esquecer isso aqui, vamos fazer isso. A corrente vem para cá, ela entra aqui, então eu formo o loop aqui. Se eu pego isso aqui, não forma o loop. Então, é dessa forma que o relé é alimentado. E aí o detalhe interessante é esse aqui. Para um lado, você pega um enrolamento e leva a polaridade dele. E aterra a não polaridade. Para o outro evento que está na outra barra, eu pego a não polaridade e aterro e faço o fechamento da polaridade. É para que o fechamento aqui está para o lado do objeto, que é o transformador. Do mesmo jeito ocorre lá. Só que lá ocorre com a não polaridade e aqui ocorre com a polaridade. Mas essa é a forma que você deve ligar o seu relé usando apenas um TC, já que eu não tenho um TC do lado de cá. Se eu fosse o TC do lado de cá, eu usava a polaridade. Mas como eu só tenho um TC, atendendo aos dois eventos, para um eu levo a polaridade, para o outro eu trago a não polaridade. E logicamente que também os fechamentos são invertidos. E agora nós vamos só mostrar como é que era feito antes. Isso aqui é um diagrama completo de uma subestação onde tem 4 bays, sendo que um aqui é incompleto. E você veja que o que acontecia aqui, ó. Eu tenho um TC desse lado, desse disjuntor central, e outro desse lado. Então, para proteger esse equipamento aqui, ou esse, vamos para esse exemplo aqui, para proteger essa linha, o que é que eu fazia? Eu pegava esse TC e esse levava para o relé, porque como minha corrente está se distribuindo para os dois lados, eu pego esse TC e esse aqui. Para esse evento que está do lado de cá, eu pego esse TC e esse aqui. O que é que foi feito? Foi tirado um desses TCs e ficou apenas um para atender os dois lados. Aí com isso, pegamos um enrolamento do TC para atender esse evento e o outro enrolamento para atender esse evento. Por isso que esses enrolamentos eles têm fechamentos contrários e polaridades contrárias também sendo levadas para o relé. Por conta de eu ter apenas um TC, não ter TC do outro lado. Essa figurinha tinha o objetivo só de mostrar isso aí. E agora nós vamos mostrar um pouquinho da parametrização do relé. Lógico que eu fiz isso aqui no painel frontal do relé, mas isso geralmente é feito através do software, né? No caso aqui, como é um relé da Siemens, aqui é o DIGS-5 que a gente faz isso. Mas aqui eu mostro aqui onde é que você parametriza as relações do TC. Se já está parametrizado, você pode vir aqui checar, ver se sua parametrização está correta. Eu vou mostrar depois como é que você chega nesse valor aqui. Isso aqui é o valor primário do TC, é 3.000 amperes, e o valor secundário é 1 ampere, como a gente mostra aqui embaixo. Se você apertar a seta mais para baixo, você vai encontrar isso aqui. Ó. O que é isso aqui? Aqui eu estou dizendo justamente como é que o meu TC está fechado. Aqui ele não bota duas opções, ele bota apenas o seguinte: o ponto de neutro está em direção ao objeto, sim ou não?
Se eu disser que o ponto de neutro, que no caso é o fechamento do TC, está em direção ao objeto, eu estou dizendo que o meu TC está fechado do lado do objeto, que é o correto, como eu falei. Se você seguir o padrão, faz o fechamento do TC para o lado do objeto. E se eu tiver com o TC fechado, não para o lado do objeto, mas para o lado da barra, eu deveria colocar aqui no, dizer que não. O relé vai entender isso e vai inverter os seus cálculos. Porém, isso não é recomendável. Isso só é recomendável se você, na hora da energização, você percebe que a ligação está errada, o fechamento do TC está errado, você vem aqui e bota no para poder energizar seu transformador, mas oportunamente você desliga o transformador, vai lá, muda o fechamento do TC, ou muda o próprio TC, gira ele, faz alguma coisa, e volta aqui no relé e bota o IES. O correto é que isso aqui seja IES. Então, você pode usar o no para corrigir um problema momentâneo, não é emergência, mas não deve deixar dessa forma. Você deve corrigir depois. E agora a seguir eu vou mostrar como é que a gente chega nesses parâmetros aqui. Pronto, você chega na frente do relé, no painel frontal do relé, você pressiona menu. Eu devia ter mostrado a telazinha do relé aqui, mas não tem problema. Você provavelmente, se está assistindo esse vídeo, você já deve ter contato com o relé da Simples. Lá na frente dele tem uma teclazinha lá chamada menu. Você pressiona ela. Depois vai aparecer várias opções aqui. Você vai com a seta para baixo até chegar na opção Settings. Tá? Tem outras, mas você vai descer com a seta até que chegar aqui. Quando você tiver com ela marcada, você vai dar uma seta para a direita em cima dela. Marca ela e dá uma seta para a direita. Quando você dá uma seta para a direita, vai aparecer algumas opções também aqui. Ó. Aí você vai com seta para baixo até chegar em Power System. Deu para a direita, ele vai aparecer algumas opções. Você vai com a seta para baixo até você chegar em Power System. Às vezes ele vem no comecinho da lista, mas admitindo que ele está em alguma outra localidade, você vai ter que ir com essa seta para baixo até chegar lá. Quando chega lá, você marca ele e toca a seta para a direita novamente. Quando você colocar a seta para a direita, vai aparecer algumas opções aqui. Você vai com a seta para baixo e escolhe essa opção aqui, 3PTC. Isso, na verdade, é o TC, porque que no caso específico desse projeto, ele identifica os equipamentos de uma forma diferente. Tá? O TC de que nós estamos tratando aqui se chama 3PTC. Então, quando você chegar nesse ponto aqui no 3PTC, você, uma vez marcando ele, você aperta novamente a seta para a direita, ele vai te dar algumas opções, você vai com a seta para baixo até encontrar essa opção aqui, que é CT Phases, que são as fases, né, do TC. Quando você chegar aqui, então você marca essa opção, aperta a tecla para a direita, e ele vai fazer a mesma coisa, vai mostrar algumas opções e você vai escolher Rated Primary Current. Então, o que seja a relação de corrente primária, ou corrente nominal primária do TC. Quando você chega nessa opção, que você aperta, ela vai te dar aqui aquela tela que nós mostramos ali. Ele vai dizer que a relação primária de corrente é 3.000 amperes, ou seja, a corrente nominal primária é 3.000 amperes, e a corrente nominal secundária é 1 ampere, que é um TC de 3.000 para 1. Se você continuar apertando a seta para cima, aí você aqui conferiu a relação de TC que está lá no seu relé. Aí claro que você vai no campo e verifica se a relação está compatível com o que está montado lá no campo. Sem contar, que eu não enfatizei ainda, é que você, sempre que você vai fazer um comissionamento, você vai testar, você deve ir lá no campo e verificar se os TCs estão montados conforme o projeto manda e também se as relações de TCs que estão consideradas, que estão parametrizadas no relé, se o que está lá no campo corresponde. Aí você vai ver qual foi o TAP que foi usado, vai na placa do TC e verifica se aquele TAP corresponde à relação que está implantada no relé. Então, uma vez que você checou isso, você vem aqui no relé, chega, né, navega por essas setas aqui, como eu falei, até você chegar na relação que está implantada no relé. Tá? Aí ele mostra aqui o valor primário e o valor secundário. Se você continuar apertando a seta para baixo, você vai chegar aqui, ó, que é justamente aquela opção que ele te diz se o teu TC está fechado para o lado do objeto ou não. Então, o correto é que ele esteja para o lado do objeto, desde que o projeto tenha sido feito seguindo aquele padrão que eu falei ali atrás, né? Aquelas regras. Então, mas como eu disse, você pode ter uma opção, pode estar em no, se a ligação não estiver exatamente como deveria ser. O no deve ser usado em situações
especiais, em situações de emergência, para depois ser corrigido e deixar no IES. Então é dessa forma que você chega nesses parâmetros para conferir se o relé está parametrizado corretamente. Claro, se não foi você que parametrizou. Se foi você, você sabe exatamente o que você fez. Mas se foi outra pessoa que parametrizou e você está testando, essa é a forma de você chegar lá e verificar se a parametrização está correta. Claro, como eu falei, mais fácil e mais rápido você fazer isso pelo software. Né? Lá na frente você está na rede, conectado ao relé, e pelo software você também encontra essas parametrizações. Mas eu estou falando aqui num caso especial em que você não está na rede, não está conectado na rede, quer saber a relação do terceiro, você vai lá na frente do relé e vê isso dessa forma que eu estou mostrando aqui. E aqui é um outro parâmetro interessante. Isso aqui você está fazendo o teste, e aí quando você, no slide aí atrás eu mostrei, quando você faz um teste de corrente passante, é esperado que a corrente diferencial dê 0 e que a corrente de restrição dê 1 PU, no caso específico desse relé. Você veja que aqui, claro, como eu peguei uma tela e não tinha nada operado, ele está botando IDIF igual a 0 e de restrição igual a 0. Aí tem IDIF da fase A e de restrição da fase A, IDIF da fase B e de restrição da fase B, IDIF da fase C e mais embaixo está I de restrição da fase C. É lógico que aqui está tudo 0, mas veja o que é que ele bota aqui. Ele bota I sobre IR do objeto. Isso, na verdade, é o que nós chamamos de PU, é um valor percentual. Ele está tomando a corrente do transformador como base, e na hora que eu divido a corrente que eu estou medindo pela corrente do transformador, ele vai me dar o valor em PU. Então ele vai dar aqui, por exemplo, 0,5 PU, como aquele que a gente botou na caixa, e o I de restrição daria 1 PU. Então, aqui não está aparecendo, aqui. I de diferencial da fase A vai ser o I dividido pelo I da base, que é o I de referência do objeto, então vai dar o valor em PU. Aqui provavelmente daria 0 se eu estou fazendo um teste para corrente passante. E o I de restrição é para dar, no caso, no exemplo que a gente deu, é para dar 1 PU. Tá? É lógico que aqui não tinha nada sendo aplicado, por isso que está tudo 0. E aí, para ele indicar para você que isso está em PU, ele mostra que é a corrente que você está aplicando dividido pela corrente de base, que é a corrente nominal do objeto, que no caso é o meu transformador. Isso, claro, em valores secundários. Aí ele dá o valor em PU. Aí dá para cada fase. No nosso exemplo, nós testamos só na fase A. Então, na fase A, era para ter 0 como diferencial e 1 PU como corrente de restrição. E como é que eu chego ali para ler aquelas correntes? A mesma coisa, assim, um caminho parecido. Eu pressiono o menu e aí eu vou com a seta para baixo. Tem algumas opções, eu vou na opção de medição, que é Measuring, a opção de medição. Quando chega nessa opção, eu marco ela, clico a seta para a direita, vai aparecer algumas opções aqui, eu devo escolher, que é diferencial, e quando chegar nessa função, eu marco ela, clico novamente uma seta para a direita, ele vai me dar algumas opções, dentre essas opções eu vou escolher Function Values, ou seja, valores da função. Então, eu marco essa função, clico a seta para a direita de novo, ela vai me dar algumas opções e dentre elas eu vou com a seta para baixo até chegar nessa opção aqui, 87.diff.prot.1, que é propriamente a proteção diferencial. Eu chego nela aqui, marco ela, clico a seta para a direita e aí ela vai me dar aquelas correntes que eu mostrei na telinha anterior. Os diferenciais, a corrente diferencial em PU da fase A, da fase diferencial e restrição da fase A, diferencial e restrição da fase B, diferencial e restrição da fase C. Claro que com a caixa de 6 correntes eu não consigo fazer as 3 ao mesmo tempo, as 3 fases ao mesmo tempo. O que eu faço, na verdade, é testar uma fase por vez. Testo a fase A, depois testo a fase B, depois testo a fase C. E considerando que a corrente é passante, claro, eu vou ter um diferencial na fase A, e da fase A eu vou ter uma restrição de 1 PU, como eu já expliquei. Bom, pessoal, e aí terminamos o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, eu peço que se inscrevam no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com pessoas que possam se interessar por esse assunto. Ative o sininho de notificações para que você, toda vez que eu postar um vídeo aqui, você seja notificado. E principalmente que você visite o nosso site lá, o www.eletricaparatodos.com/, que lá eu tenho alguns cursos que podem ser do seu interesse. Quero lembrar que tem um outro site aí com o nome www.eletricaparatodos.com.br. Não é o meu site. E também ele é de elétrica, mas é uma coisa diferente. Não tem
vídeos de proteção, não trata de proteção, trata de outros assuntos, para vocês não entrarem no canal errado. Então eu ratifico, ou seja, eu enfatizo aqui que é eletricaparatodos.com. Se você der barra, ele já vai entrar direto na relação dos cursos. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e em breve eu estou postando outro vídeo aí para vocês. Obrigado.